Fala galera aqui do canal Recomendação Notebooks, tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Para você que é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou Thaleson Teixeira do site recomendaçãonotebooks.com.br e finalmente estou aqui para análise completa dele, Dell Game G7, essa versão aqui que tem um melhor custo-benefício na minha avaliação, que é o modelo de entrada com Intel Core i5-8300H e a GeForce GTX 1050 Ti. Essa máquina está aí na faixa de R$ 4.200, R$ 4.600, variando aí de acordo com as promoções. Então, vem comigo que eu vou contar tudo sobre esse modelo gamer da Dell. O primeiro ponto da avaliação é o design e o acabamento. Esse notebook da Dell tem uma construção aqui na parte interna em metal, é azul marinho, é um tom bem bonito pessoalmente. Nas fotos geralmente a gente vê preto, mas é um azul marinho bem diferenciado. O teclado iluminado em azul dá aquele toque especial nessa máquina. Tem ele branco e também tem ele preto. Esse branco aqui é sensacional porque ele é tipo perolizado, então é show de bola o design, linhas muito agressivas, sem ser aquele notebook que vai chamar muita atenção, porque as cores casam muito bem, o branco com o azul marinho, não é aquela coisa, aquele notebook game vermelho, laranja, que chama muito a atenção. E profissionais, por exemplo, que vai comprar uma máquina mais potente, podem não se agradar desse aspecto, mas o Dell Game G7, em relação ao design, ele é muito bonito, sem chamar muito a atenção aí nesse aspecto. Ainda em relação à construção, um dos destaques que a gente tem aqui é a facilidade de upgrade. Então, apenas removendo uma tampa aqui embaixo dessa máquina, você tem acesso a expandir a memória RAM, lembrando que ele aceita até 32 GB, ele vem com um módulo de 8 GB de RAM e você pode facilmente colocar aí um módulo de 16 ou um módulo de 8 para ficar com 16 GB. O SSD M2 NVMe é também muito fácil você instalar ou até mesmo trocar o seu HD por um SSD. Então é um dos destaques aqui, sem dúvidas, a facilidade de upgrade. Removeu a tampinha, abriu, você tem acesso a tudo isso. Se você gosta de notebooks mais leves e mais compactos, esqueça o Dell Game G7, porque ele é bem pesado, 2,9 kg em uma fonte, ó, tá enorme. Você tem um conjunto aí para carregar nas costas acima dos 3 kg, então para quem procura portabilidade, não é uma boa opção essa máquina gamer da Dell. Além disso, ele não é slim, ele é um notebook relativamente grosso e também ele tem umas dimensões maiores que o normal, tanto na largura como também na profundidade. Principalmente se a gente comparar com notebooks gamers mais novos aí como o Lenovo Y1530, que tem alto desempenho e com dimensões bem menores do que essa máquina aqui da Dell. No quesito conectividade, a gente está aqui diante de uma das melhores máquinas disponíveis aí no mercado brasileiro, muito completo. Tem 3 USBs 3.1 do tipo convencional, tem também outra USB 3.1 tipo C, compatível também com DisplayPort, e aí você pode conectar monitores com resolução de até 5K nessa saída. HDMI 2.0 você consegue conectar monitores 4K, então bem completo. Ao mesmo tempo você ainda tem a opção de conectar 2 monitores 4K ao Dell Game G7, além de oferecer leitor de cartão de memória, Wi-Fi AC 2x2, então aqui eu consigo usufruir todo o potencial da minha rede. Eu tenho uma internet de 120 megas e consigo usar o Wi-Fi aqui topado nos 120 megas nesse Dell Game G7. Para quem gosta de internet cabeada, também está disponível aqui a rede Gigabit, além de leitor de cartão de memória, saída e entrada aí para fone de ouvido e microfone. Todas as conexões funcionam muito bem, sem esquecer do Bluetooth, que também está disponível. É uma das máquinas mais completas no quesito conectividade. Em relação à bateria, a Dell equipou essa máquina com uma de 3 células com capacidade de 56 MWh. Então, na prática, a autonomia surpreende. Por quê? A gente tem um notebook que tem 2 coolers, ou seja, consome mais energia do que uma máquina com um cooler só. Você tem aqui um processador i5 que não é focado em baixo consumo de energia, pelo contrário, o consumo dele é 3 vezes maior. E ele conseguiu ficar ligado aqui em nosso teste por 6 horas, ou seja, 2 horas a mais do que o Lenovo com Ryzen 5, que tem um baixo consumo de energia. Então a bateria dele dá sim para você trabalhar por longas horas longe da tomada
E para uma máquina como essa, como eu já falei, surpreende positivamente. É claro, se você instalar o SSD no lugar do HD, você vai conseguir ampliar essa autonomia. E ainda vale lembrar que, apesar de ser uma máquina gamer, não jogue na bateria. Se você fizer isso a longo prazo, com certeza você reduz drasticamente a vida útil da bateria do seu notebook. Isso vale a mesma coisa para programas pesados. Você que é, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro e vai fazer projetos grandes, sempre use plugado na tomada, porque na tomada, além de aproveitar o máximo de desempenho tanto da GPU como da CPU, você vai com certeza aumentar muito a vida útil da bateria. É claro, em uma eventual necessidade você pode usar sim ele sem estar conectado na tomada, porém sempre prefira usá-lo na tomada para aproveitar toda a potência e manter a vida útil da bateria aí saudável por longos anos. Em relação à performance, a gente tem um destaque claro na ficha técnica dessa máquina, que é o HD híbrido. Então você tem 1 TB de armazenamento mais 8 GB em SSD. Esses 8 GB automaticamente o sistema aloca o que você mais usa para a parte em SSD. Isso no dia a dia você tem respostas mais rápidas. Por exemplo, o sistema inicia mais rápido, o sistema desliga mais rápido, alguns programas têm uma velocidade muito bacana por conta dessa parte de SSD aí do HD híbrido. Essa versão inicial não tem SSD, mas você pode instalar facilmente um M2 nele, como eu já falei na parte inicial do vídeo. E a GeForce GTX 1050 Ti é muito potente em relação ao desempenho gráfico. Se você procurar uma máquina para jogos sem gastar muito aí, entre aspas, porque não é uma máquina que também tem um preço muito acessível, acima dos R$4.000, mas você vai rodar qualquer jogo em altíssima definição e boa jogabilidade. Por exemplo, PUBG, rodei na configuração alta em Full HD, sempre na faixa aí de 60 FPS. Fórmula 1 2018 na configuração no talo aí em Full HD, também com a jogabilidade muito boa. Outro game, GTA V no máximo, tudo que tinha para configurar no máximo eu coloquei e sempre ficou acima dos 30 FPS. Então é uma máquina aí para quem é gamer, ou então quem procura, por exemplo, desempenho gráfico para programas pesados também vai encontrar nessa máquina, porque a GTX 1050 Ti tem essa performance. Porém, eu tenho uma observação a fazer durante a execução de jogos. Mesmo sendo uma máquina com 2 coolers, um para CPU e outro aqui para GPU, não é suficiente. Então, às vezes dá umas gagueiras, porque o clock do processador baixa drasticamente para as temperaturas diminuírem, porque aqui não é suficiente. É um problema muito fácil de ser contornado. É só desativar o Turbo Boost, porque você não perde jogabilidade, você não vai perder aí desempenho, mas você vai ter temperaturas muito mais agradáveis e não vai ter esse problema aí de gagueira, de do nada você cair o nível do FPS geral por conta das temperaturas. Ele tem um processador Intel Core i5, 8ª geração, o 8300H. É muito forte, galera. Esse processador tem 4 núcleos físicos e 8 núcleos virtuais, rodando em um clock de até 4.0 GHz, ou seja, vai rodar programas pesados sem problemas, você vai rodar os jogos, qualquer jogo disponível aí, ele não vai dar gargalo. É uma máquina de alto desempenho, é um processador focado aí em alto desempenho, é a linha H. Enquanto a linha U é focada aí em trazer um alto desempenho sem ter um consumo de energia tão grande, a linha H é focada em alto desempenho. Então você, mesmo sendo esse 1 i5, você já supera aí muito, por exemplo, um i7 8550U. Então, processamento, você tem um poder de processamento muito bom nessa máquina. São 8 GB de memória RAM, é o suficiente, mas você pode aumentar aí colocando mais um pente de 8 GB e ficar com 16 GB e aí ficar com a máquina ó, top de linha por muitos anos. O último ponto aqui da análise é falar da tela desse notebook. Então o Dell Game G7 vem com um display de 15.6 polegadas, ele é IPS, ou seja, você tem bom ângulo de visão, você não vai sofrer ao inclinar um pouquinho ou inclinar mais a tela, você continua tendo as cores muito bacanas e visualização completa do display. Ele é antirreflexivo e resolução Full HD, ou seja, 1920 por 1080 pixels. Que é padrão nessa categoria. Eu gostei do display, tem boa qualidade de cores, só que a tela mate, como é esse caso aqui, antirreflexivo, tem um ponto
inferior em relação à tela gloss, que seria brilhante. Eu tenho dois notebooks aqui em casa, esse daqui, o G7, e tenho o Mi Notebook Pro com tela gloss Full HD. Então lá eu tenho cores mais vibrantes, aquelas cores mais bonitas do que no notebook com a tela mate. Mas em geral é um display bacana. Tá dentro do padrão do segmento, nada de encantar, nada de encher os olhos, mas também nada de decepcionar. É uma tela bacana aqui do Dell Game G7. Para encerrar a análise, claro, responder aquela pergunta: vale a pena comprar o Dell Game G7? Nessa versão aqui, sim, vale muito a pena, e durante a publicação desse vídeo, até o momento, é o modelo com o melhor custo-benefício da linha G7. Então você tem a GTX 1050 Ti, que oferece um desempenho gráfico muito bom, vai rodar qualquer jogo disponível no mercado atualmente com uma ótima qualidade gráfica e boa jogabilidade. O processador é muito forte, você tem um HD híbrido, você tem uma boa tela, você tem um acabamento muito bom, um design de encher os olhos, ele é muito bonito, eu gostei bastante do design dessa máquina. Alguns pontos me desapontaram, sim. Temperaturas, ele chega facilmente a 100 graus, só que, como eu falei, desativou o Turbo Boost, então você não vai ter esse problema. E outro ponto, o ruído do cooler é alto, então quando eles começam a trabalhar todo vapor, se o jogo não tiver tão alto aí o volume, você vai ouvir bastante eles trabalharem. Basicamente é isso, galera. Em breve aqui no canal gameplay completo com o Dell Game G7, e sem dúvidas é um notebook aí que eu recomendo, gostei bastante. Não é perfeito, mas claro, os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos. Grande abraço, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, passe lá no recomendaçãonotebooks.com.br. Tchau, tchau!